Bem-vindos ao Será Real, onde os mistérios mais sombrios ganham vida. Antes de mergulharmos nas histórias de hoje, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum relato aterrorizante. Preparados para sentirem arrepios? Então, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e vamos começar. Quero contar uma coisa muito estranha que aconteceu comigo na escola. Ninguém acredita em mim, nem meus pais, mas eu juro que é verdade. Tudo começou numa segunda-feira normal. Eu tinha 9 anos e estava na minha sala de aula, sentado na minha carteira de sempre, perto da janela. A professora Mariana estava ensinando matemática, e eu estava tentando prestar atenção, mas é difícil quando os números ficam dançando na lousa. De repente, ouvi um barulho estranho vindo do armário no fundo da sala. Parecia um arranhão, como se alguém estivesse raspando as unhas na madeira. Olhei em volta para ver se mais alguém tinha ouvido, mas todos estavam concentrados na aula. O barulho ficou mais alto. Dessa vez, tenho certeza que não fui só eu que ouvi, porque vi o Pedro, que senta do meu lado, olhar pro armário também. Mas aí a professora Mariana pediu silêncio e o som parou. Na hora do recreio, comentei com meus amigos sobre o barulho estranho. Eles riram e disseram que eu estava ficando maluco. Até o Pedro disse que não tinha ouvido nada. Fiquei confuso. Será que tinha imaginado tudo? Mas na terça-feira aconteceu de novo. Dessa vez, além do arranhão, ouvi uma voz baixinha sussurrando. Não dava para entender o que dizia, mas parecia que vinha de dentro do armário. Fiquei com medo de olhar, mas não consegui me controlar. Quando virei a cabeça, juro que vi a maçaneta do armário se mexer sozinha. Levantei a mão e pedi para ir ao banheiro. Minhas pernas estavam tremendo quando saí da sala. No corredor, encontrei o zelador, seu José. Ele perguntou se eu estava bem, porque eu devia estar branco como papel. Contei para ele sobre os barulhos e a maçaneta. Seu José me olhou com uma cara estranha e disse: "Menino, esse armário tá aí há mais de 30 anos. Nunca deu problema. Deve ser sua imaginação." Voltei para a sala me sentindo bobo. Mas eu sabia que não tinha imaginado aquilo. Na quarta-feira, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Durante a aula de ciências, a professora abriu o armário para pegar uns livros. Nessa hora, senti um cheiro horrível, como se alguma coisa tivesse estragado lá dentro. Tapei o nariz, esperando que alguém mais sentisse. Mas ninguém reagiu. A professora pegou os livros normalmente e fechou o armário. O cheiro sumiu na mesma hora. Fiquei confuso. Como ninguém mais tinha sentido aquilo? Na quinta-feira, decidi contar para os meus pais. No jantar, falei sobre os barulhos, a maçaneta se mexendo e o cheiro estranho. Minha mãe franziu a testa e perguntou se eu estava dormindo direito. Meu pai riu e disse que eu tinha uma imaginação muito fértil. Mas é verdade, insisti. Tem alguma coisa estranha naquele armário. Meus pais trocaram olhares preocupados. "Filho", minha mãe disse, "às vezes a gente inventa coisas na cabeça quando está ansioso ou com medo de alguma coisa. Não tem nada de errado com aquele armário." Fiquei chateado, porque ninguém acreditava em mim. Na sexta-feira, cheguei na escola determinado a provar que não estava maluco. Levei meu celular escondido na mochila. Eu sei que não pode, mas era uma emergência. Planejava gravar um vídeo dos barulhos estranhos. Durante a aula de português, o arranhão começou de novo. Discretamente, peguei o celular e apontei pro armário. Estava tremendo de medo, mas consegui apertar o botão de gravar. Foi aí que aconteceu a coisa mais assustadora de todas. A porta do armário se abriu sozinha, bem devagar. Meu coração quase saiu pela boca. Vi uma sombra se mexendo lá dentro, como se fosse uma pessoa muito grande. Gritei sem querer. Todo mundo olhou para mim, inclusive a professora. Quando olhei de volta pro armário, a porta estava fechada. Tudo normal. A professora veio até minha carteira, preocupada. "O que foi, João? Por que você gritou?" Com a voz tremendo, apontei pro armário. A porta se abriu sozinha. "Tem alguma coisa lá dentro." A sala inteira ficou em silêncio. Depois,
Alguns colegas começaram a rir. A professora suspirou e abriu o armário. Estava cheio de livros e materiais, como sempre. Viu? Não tem nada aqui, ela disse. Depois, num tom mais baixo: João, se você está passando por algum problema, pode me contar. Não precisa inventar histórias. Fiquei sem palavras. Eu tinha certeza do que tinha visto. Peguei o celular para mostrar o vídeo, mas quando abri a galeria, não tinha nada lá. O vídeo tinha sumido. Naquela tarde, a professora ligou para os meus pais. Ouvi ela falando que eu estava criando situações e assustando os outros alunos. Meus pais ficaram bravos comigo. Disseram que eu tinha que parar com essa bobagem de armário assombrado. Tentei explicar de novo, mas eles não quiseram ouvir. Fiquei de castigo o fim de semana todo, sem videogame e sem celular. Me pergunto se seria real, ou será que eu estava ficando maluco? Às vezes, penso que seria melhor se eu não tivesse visto nada. Mas não posso fingir que não aconteceu. Só queria que alguém acreditasse em mim. Será que um dia vou descobrir o que realmente estava acontecendo? Quando eu tinha 8 anos, meus pais decidiram passar um fim de semana na casa da nossa tia-avó, num vilarejo distante. A casa era enorme, antiga, com móveis que faziam barulhos estranhos e corredores que pareciam não ter fim. Eu sempre tive medo de lugares assim, mas meus pais diziam que era bobagem, que eu estava apenas inventando histórias para não sair de casa. Na primeira noite, depois do jantar, fui obrigada a dormir sozinha em um quarto no fim do corredor. Meus pais e meus irmãos ficaram nos quartos mais próximos à sala de estar. O quarto onde eu estava tinha uma cama enorme, com um dossel de cortinas pesadas e escuras. Na parede oposta à cama, havia um espelho antigo que me dava arrepios só de olhar. Lá pelas 11 da noite, acordei com um barulho. Era um som abafado, como se alguém estivesse andando descalço pelo corredor. Levantei a cabeça, segurando o cobertor com força, tentando ouvir melhor. As pisadas pareciam ficar cada vez mais próximas, e eu sabia que não eram dos meus pais, pois eles teriam acendido as luzes. Tentei ignorar e voltar a dormir, mas as pisadas continuaram, agora acompanhadas de um leve sussurro que eu não conseguia entender. O som parecia vir de todos os lados, como se o quarto estivesse sendo cercado. Fiquei paralisada, sem coragem de me mexer ou chamar por ajuda. De repente, o espelho na parede fez um barulho seco, como se alguém tivesse batido nele. Olhei fixamente, com o coração na boca, e vi uma sombra indistinta passar pelo reflexo. A sombra era rápida, mas parecia humana. Eu queria gritar, mas o medo me deixou sem voz. Fechei os olhos com força, tentando me convencer de que estava sonhando, mas então senti um vento gelado passar pelo quarto. As cortinas do dossel se moveram, como se alguém tivesse passado correndo por ali. Abri os olhos e vi que a janela estava fechada. Não havia como o vento ter entrado. Resolvi sair da cama e ir até o quarto dos meus pais. Caminhei devagar, tentando não fazer barulho. O corredor parecia mais longo do que eu lembrava, e a cada passo, eu sentia como se estivesse sendo observada. Quando finalmente cheguei ao quarto deles, empurrei a porta devagar e chamei baixinho pela minha mãe. Ela acordou, mas me disse que era apenas um pesadelo e que eu deveria voltar para a cama. Insisti, implorei, mas ela não quis me ouvir. Disse que eu estava imaginando coisas e que precisava dormir. Voltei para o meu quarto, derrotada e ainda com medo. Deitei na cama, mas não consegui dormir. O sussurro e as pisadas continuaram a noite toda. Eu sabia que algo estava errado naquela casa, mas meus pais nunca acreditaram em mim. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu para os meus irmãos, mas eles riram e disseram que eu estava inventando histórias para chamar atenção. Senti uma mistura de raiva e tristeza, porque eu sabia que não estava louca. Algo realmente estranho aconteceu naquela noite, mas ninguém queria acreditar. Até hoje, eu me pergunto o que realmente aconteceu naquela casa. Quem ou o que era aquela sombra? E por que os sons só apareciam no meu quarto? Será que havia algo escondido naquela casa antiga? Algo que só eu conseguia perceber? E, mais importante, por que meus pais nunca acreditaram em mim? O que aconteceu comigo há algumas semanas foi a coisa mais assustadora da minha vida. E o pior é que ninguém acredita em mim, nem mesmo meus pais.
Eu tenho 13 anos e meu nome é Lucas. Isso começou em uma sexta-feira que aparentava normal. Eu estava voltando da escola a pé, como sempre faço. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Geralmente, eu gosto desse caminho. Passo por um parque pequeno, algumas lojas e depois entro na minha rua. Mas naquele dia, algo estava diferente. Quando cheguei perto do parque, notei um carro estacionado na esquina. Era um sedã preto, bem comum, mas as janelas eram escuras demais. Não dava para ver quem estava dentro. Achei estranho, mas continuei andando. Enquanto passava pelo parque, tive a sensação de que alguém estava me observando. Sabe aquele arrepio na nuca? Foi exatamente isso que senti. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Só algumas crianças brincando no balanço, bem longe. Apressei o passo, querendo chegar logo em casa. Foi então que ouvi o barulho de um motor ligando. Olhei para trás e vi o carro preto se movendo devagar, vindo na minha direção. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei me convencer de que estava sendo bobo. Era só um carro normal, certo? Mas então ele parou ao meu lado, e a janela do passageiro abaixou. Ei, garoto! Uma voz masculina chamou de dentro do carro. Você pode me ajudar? Estou perdido. Algo na voz do homem me deixou desconfortável. Não conseguia ver seu rosto direito. Estava muito escuro lá dentro. Respondi sem parar de andar. Desculpe, não conheço muito bem a região. Vamos lá, só preciso de umas indicações, insistiu o homem. Que tal dar uma olhadinha no meu mapa? Nesse momento, senti meu estômago gelar. Todas as aulas sobre segurança que tivemos na escola vieram à minha mente. Não fale com estranhos. Não se aproxime de carros desconhecidos. Corra ao sentir perigo. Sem pensar duas vezes, comecei a correr. Ouvi a porta do carro se abrir e passos pesados atrás de mim. O homem gritou: Ei, volta aqui. Meu coração parecia que ia explodir. Corri o mais rápido que pude, entrando em ruelas e cortando caminho por um terreno baldio. Ouvia os passos se aproximando, a respiração pesada do homem. Quando finalmente cheguei na minha rua, vi a luz da varanda da minha casa acesa. Nunca fiquei tão feliz de ver aquela luz. Gritei por ajuda enquanto corria para a porta. Minha mãe abriu, assustada com meus gritos. Entrei correndo e bati a porta, trancando-a em seguida. Estava ofegante, tremendo, quase chorando. Lucas, o que aconteceu? Minha mãe perguntou, preocupada. Entre arquejos, contei sobre o carro, o homem, a perseguição. Meu pai, que estava na sala, veio ver o que estava acontecendo. Pedi que chamassem a polícia, que o homem podia estar lá fora ainda. Mas quando olhamos pela janela, não havia ninguém. Nenhum carro preto, nenhum homem suspeito. Só a rua vazia e silenciosa de sempre. Meus pais trocaram olhares. Pude ver a dúvida nos olhos deles. Tem certeza que não imaginou isso, filho? Meu pai perguntou. Às vezes, quando estamos cansados ou estressados, nossa mente prega peças. Não, insisti. Foi real. O homem estava me perseguindo. Minha mãe tentou me acalmar, dizendo que eu devia ter confundido as coisas. Talvez fosse só alguém correndo para pegar um ônibus, ou uma pessoa fazendo exercício. Fiquei frustrado, porque eles não acreditavam em mim. Eu sabia o que tinha acontecido. O medo que senti foi real demais para ser imaginação. Nos dias seguintes, tentei convencê-los a levarem o caso à polícia. Mas eles insistiam que não havia nada para reportar. Nenhum crime tinha acontecido, diziam. Era só um mal-entendido. Na escola, contei para meus amigos. Alguns acharam a história maneira, como se fosse uma aventura. Outros riram, dizendo que eu devia estar querendo chamar atenção. A professora, quando ouviu, me chamou para conversar em particular. Ela perguntou se eu estava tendo problemas em casa ou se algo me preocupava. Fiquei com a sensação de que ela também não acreditava em mim. Agora, semanas depois, ainda penso nisso todos os dias. Mudei minha rota para voltar da escola, evitando passar perto daquele parque. Fico alerta o tempo todo, olhando por cima do ombro a cada poucos passos. O pior é a sensação de que ninguém acredita em mim.
Meus pais agem como se nada tivesse acontecido. Quando tento tocar no assunto, eles mudam de assunto rapidamente. Fico pensando, se seria real? Ou estou só imaginando coisas? Mas se foi tudo imaginação, por que ainda sinto tanto medo? Às vezes, acordo no meio da noite achando que ouvi o barulho de um carro parando na frente de casa. Corro para a janela, mas nunca vejo nada. Será que estou ficando paranoico? Ou será que o perigo é real e eu sou o único que percebe? Queria poder esquecer tudo isso, mas não consigo. E se acontecer de novo? E se da próxima vez eu não conseguir fugir? Será que um dia vou descobrir quem era aquele homem e o que ele realmente queria? Eu tinha 12 anos quando tudo aconteceu. Meus pais decidiram que passaríamos o verão na casa do meu tio Pedro, que morava em uma fazenda afastada da cidade. Era um lugar bonito, com campos verdes, animais e um grande lago. No começo, fiquei animada. Seriam semanas de aventuras e brincadeiras ao ar livre. A casa do tio Pedro era grande e antiga, com aqueles móveis pesados de madeira escura e um cheiro constante de lareira e mofo. Ele morava sozinho desde que minha tia faleceu, e sempre me pareceu um pouco triste e solitário. A casa tinha vários quartos, e eu fiquei em um no andar de cima, de frente para o lago. Na primeira noite, acordei no meio da madrugada com um barulho estranho. Parecia um rangido, como se alguém estivesse andando pela casa. Achei que fosse meu tio, então tentei voltar a dormir, mas o som continuou. Pisadas leves, quase como se alguém estivesse tentando não ser ouvido. Levantei da cama, tentando não fazer barulho, e fui até a porta. Abri-a devagar e olhei pelo corredor. Não vi ninguém, mas as pisadas continuavam, agora mais próximas. Resolvi voltar para a cama e me cobrir até a cabeça, tentando ignorar o medo que começava a crescer dentro de mim. Na manhã seguinte, contei aos meus pais sobre os barulhos, mas eles disseram que era apenas a casa velha rangendo e que eu estava imaginando coisas. Meu tio Pedro não disse nada, apenas sorriu de um jeito estranho e continuou lendo seu jornal. Os dias seguintes foram normais. Brincava pelo campo, nadava no lago e ajudava meu tio com os animais. Mas todas as noites, o som das pisadas voltava. Parecia que alguém andava pelo corredor, às vezes até parava na porta do meu quarto. Fiquei com tanto medo que comecei a dormir com a luz acesa. Uma noite, quando o barulho das pisadas começou, resolvi enfrentar meu medo. Levantei da cama e, com uma lanterna na mão, abri a porta devagar. As pisadas pararam de repente. Caminhei pelo corredor, iluminando cada canto com a lanterna, mas não vi nada. Cheguei ao topo da escada e, lá embaixo, vi uma sombra se movendo rapidamente. Meu coração disparou, mas continuei descendo, determinada a descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei ao pé da escada, a sombra havia desaparecido. Fui até a cozinha, onde uma das portas estava entreaberta, balançando levemente. Saí pela porta, sentindo o vento frio da noite, e vi uma figura se movendo rapidamente em direção ao celeiro. Corri atrás, tentando não fazer barulho. O celeiro estava escuro, com apenas a luz da lua entrando pelas frestas das tábuas. Entrei devagar, com a lanterna apontada para frente, e chamei pelo meu tio. Não houve resposta. Enquanto eu caminhava pelo celeiro, ouvi um barulho atrás de mim. Virei rapidamente e vi uma sombra se movendo no canto. Meu coração estava disparado, e minhas mãos tremiam tanto que quase deixei a lanterna cair. Me aproximei devagar e vi que era apenas uma velha manta pendurada. Suspirei aliviada, mas, quando me virei para sair, senti uma mão fria no meu ombro. Gritei e me virei, mas não havia ninguém. Corri para fora do celeiro e voltei para casa, trancando a porta atrás de mim. Na manhã seguinte, contei tudo para meus pais e meu tio. Meu pai riu, achando que era mais uma das minhas histórias. Minha mãe disse que eu estava vendo coisas por causa do medo. E meu tio Pedro, novamente, apenas sorriu de um jeito estranho. As noites continuaram cheias de barulhos, e meu medo só aumentava. Meus pais nunca acreditaram em mim, e meu tio parecia evitar falar sobre isso. Comecei a me perguntar se seria real ou minha imaginação. E se meu tio sabia mais do que estava contando? Será que ele já tinha ouvido os barulhos também? E quem ou o que estava fazendo aqueles sons? Por que só eu os ouvia? E por que meus pais nunca acreditaram em mim?
Até hoje, as lembranças daquele verão me assombram. O que realmente estava acontecendo na casa do meu tio? E por que ele nunca falava sobre isso? Essas perguntas ainda me perseguem, e eu nunca consegui encontrar respostas. Eu nunca fui muito fã de ir para o sítio da minha avó, lá no interior do Ceará. Sempre preferi a cidade, com suas luzes, barulhos e a sensação constante de estar cercado por pessoas. Mas naquele verão, minha mãe insistiu. Disse que o ar puro e a tranquilidade do campo seriam bons para mim. Então, lá estava eu, um garoto de 15 anos, no meio do nada, cercado por mato e animais que faziam barulhos estranhos à noite. Era uma noite quente de dezembro. O céu estava claro, sem nenhuma nuvem, e a lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada. Minha avó já tinha ido dormir, e eu estava sentado na varanda, tentando me distrair com um livro que trouxera, pois não tinha internet e o celular estava sem sinal. O silêncio era interrompido apenas pelo som dos grilos e das corujas. Foi quando ouvi o primeiro ruído estranho. Parecia um sussurro, vindo da mata fechada atrás da casa. Fechei o livro e me levantei, tentando escutar melhor. O som se repetiu, mais alto desta vez. Era como se alguém estivesse chamando meu nome, mas de uma forma arrastada e distorcida. Pedro. Senti um calafrio subir pela espinha. Decidi que era apenas minha imaginação e voltei para dentro. Tranquei a porta e fui para o meu quarto. Deitei na cama e puxei o lençol até o queixo, tentando me convencer de que estava seguro ali. Mas o silêncio da noite parecia mais pesado do que nunca. E então, ouvi de novo. Pedro. Desta vez, parecia estar mais perto, talvez do lado de fora da janela. Levantei-me devagar e me aproximei da janela, olhando através da cortina. Lá fora, sob a luz da lua, pude ver uma figura indistinta, parada à beira da mata. Era alta e magra, e parecia estar me observando. O medo tomou conta de mim. Voltei para a cama e me escondi debaixo do lençol, como se aquilo pudesse me proteger. Os minutos se arrastaram, e eu não conseguia dormir. Fiquei escutando, esperando qualquer outro som que confirmasse que eu não estava imaginando coisas. E então, ouvi passos. Alguém estava andando ao redor da casa. Passos lentos e pesados, como se estivessem deliberadamente tentando ser ouvidos. De repente, os passos pararam. O silêncio voltou, mas era um silêncio opressor, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. E então, um estrondo. Algo havia caído na cozinha. Levantei-me rapidamente e fui até lá, sem fazer barulho. A cozinha estava escura, mas a luz da lua que entrava pela janela iluminava o suficiente para eu ver que a cadeira havia sido derrubada. Não havia ninguém lá. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez fosse um rato, pensei. Mas lá no fundo, eu sabia que não era um rato. Decidi voltar para o quarto e trancar a porta. Se fosse alguma coisa perigosa, pelo menos teria uma barreira entre mim e aquilo. Mal deitei na cama, ouvi novamente a voz. Desta vez, mais clara e mais próxima. Pedro. Era como um sussurro gelado ao meu ouvido. Fechei os olhos e tentei me lembrar de todas as orações que minha mãe tinha me ensinado. Talvez rezar ajudasse. Pai nosso que estais no céu. Mas a voz continuava, repetindo meu nome, sem parar. A noite parecia interminável. Cada som, cada movimento, fazia meu coração disparar. Finalmente, quando os primeiros raios de sol começaram a aparecer, o som cessou. Esperei mais alguns minutos antes de me levantar. A casa estava em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Contei tudo para minha avó e minha mãe no café da manhã. Elas disseram que eu devia ter sonhado. Mas eu sabia que não. Aquela figura na beira da mata, a voz sussurrando meu nome, os passos ao redor da casa. Tudo parecia real demais para ser um sonho. Nunca descobri o que realmente aconteceu naquela noite. Mas desde então, sempre que vou ao sítio da minha avó, fico alerta. Nunca mais ouvi a voz ou vi a figura, mas o medo daquela noite ainda está comigo, como uma sombra que me acompanha. E assim, aprendi que mesmo nos lugares mais tranquilos e pacíficos, o medo pode encontrar uma maneira de nos alcançar. E às vezes,
São os sussurros e os passos na escuridão que mais nos aterrorizam. Eu tinha 9 anos quando aconteceu. Era uma terça-feira comum, e eu estava na escola, como sempre. Naquele dia, o clima estava estranho, nublado e com um vento gelado que parecia atravessar a pele. Minhas aulas terminaram mais cedo, e eu estava esperando minha mãe me buscar. Normalmente, ela chegava por volta das 3, mas aquele dia estava atrasada. Eu sentei no banco do pátio, sozinho, observando as folhas caindo das árvores. Os corredores estavam silenciosos, a maioria dos alunos já tinha ido embora, e só alguns professores ainda estavam lá, trancados em suas salas. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente, mas não vi ninguém. Pensei que era minha imaginação, mas o barulho continuou. Decidi investigar, seguindo o som. Os passos me levaram até o corredor dos fundos, onde ficavam as salas de arte e música, que quase nunca eram usadas. O corredor estava escuro, apenas algumas luzes fracas iluminavam o caminho. Meu coração começou a bater mais rápido, mas a curiosidade me empurrou para frente. Quando cheguei perto da sala de música, ouvi um sussurro, um murmúrio baixo e rápido que me deu calafrios. Espiei pela janela da porta, mas a sala estava vazia. Tentei abrir a porta, mas estava trancada. Decidi que já tinha ido longe demais e comecei a voltar para o pátio. Foi então que ouvi de novo um sussurro, desta vez mais alto e claro, como se estivesse logo atrás de mim. Virei de uma vez, pronto para correr, e vi uma sombra no final do corredor. Ela era alta e parecia se mover de maneira estranha, quase flutuando. Meus pés congelaram, eu não conseguia me mexer. A sombra começou a se aproximar, e eu finalmente consegui me mover. Corri o mais rápido que pude, mas os passos atrás de mim ficaram mais rápidos também. Cheguei ao pátio, ofegante, e me escondi atrás de um banco. Espiei de novo para o corredor, mas não vi nada. A sombra havia desaparecido. Tentei controlar minha respiração e pensar que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Mas o medo não me deixava. Minha mãe finalmente chegou, e eu corri para o carro. Tentei contar o que havia acontecido, mas ela apenas riu e disse que eu estava vendo coisas, que eu tinha uma imaginação muito fértil. Ela não acreditou em nada do que eu disse. Achou que era só mais uma das minhas histórias. Nos dias seguintes, a escola parecia diferente para mim. Evitava o corredor dos fundos, e sempre que ouvia passos ou sussurros, meu coração acelerava. Tentei contar aos meus amigos, mas eles também riram e disseram que eu estava inventando. Ninguém acreditou em mim. Na semana seguinte, um garoto do 5º ano, que nunca tinha falado comigo antes, veio até mim. Ele disse que também tinha ouvido sussurros e visto sombras no corredor dos fundos. Perguntou se eu também tinha sentido um vento gelado e ouvido passos. Eu disse que sim, e ele contou que isso acontecia há anos, mas ninguém acreditava nos alunos. Até hoje, eu me pergunto se seria real, e o que era aquela sombra e por que ninguém mais parecia notar. Porque só alguns de nós ouvíamos os sussurros. O que havia naquele corredor que deixava tudo tão estranho? E por que meus pais nunca acreditaram em mim? Vim aqui para compartilhar algo que mudou minha vida de forma grandiosa. Naquela época eu tinha 15 anos. Antes de tudo isso, eu era uma adolescente comum. Gostava de passar tempo com minhas amigas, escrevia fielmente em meu blog e me dedicava aos estudos na escola. Meus pais, pessoas simples e trabalhadoras, sempre foram maravilhosos e cuidavam bem de mim. Minha vida era tranquila e feliz. Até que ele apareceu. A primeira vez que o vi foi no shopping, em um dia que parecia ser como qualquer outro. Eu estava na praça de alimentação, rindo e brincando com minhas amigas, quando percebi sua presença. Ele estava distante, mas seus olhos enormes e vermelhos estavam fixos em mim de uma forma perturbadora. Contei para minha amiga, mas ela não viu nada. Disse que eu devia ter comido muito açúcar, e que provavelmente estava imaginando coisas. Conforme os dias passavam, ele continuava a aparecer. Nas ruas, seus olhos sempre encontravam os meus, e a cada dia ele se aproximava mais. Quando falei sobre isso com meus pais, eles não acreditaram em mim. Disseram que eu estava vendo muitos filmes de terror, que eu estava cansada e imaginando coisas.
Mas ele não desaparecia. Na escola, ele começou a aparecer no fundo da sala, sempre me observando. Eu não conseguia relaxar nem me concentrar nas aulas. No metrô, a caminho de casa, ele estava lá, sempre um pouco mais perto. Uma semana atrás, ouvi barulhos estranhos em casa e, ao olhar para cima, vi que ele estava no teto. Sua cabeça era coberta por uma barba desgrenhada, seus dentes eram longos e podres, e aqueles olhos vermelhos me encaravam sem piscar, com um sorriso horrível. Eu estava à beira da loucura. Sentia-me cada vez mais fraca enquanto ele se tornava mais ameaçador. Meus pais finalmente perceberam que algo estava errado e decidiram me levar a uma psiquiatra no dia seguinte. Naquela noite, fui para a cama como de costume. Minha mãe disse boa noite e fechou a porta. Foi então que perdi a consciência. Quando acordei, estava no hospital. Meus pais estavam ao meu lado, e o médico também. Minha mãe chorava, e meu pai me abraçava com força. Naquele momento, percebi que algo muito grave havia acontecido. Fui diagnosticada com câncer. Cada dia, o velho se aproximava mais, assim como o câncer. As alucinações ficavam mais intensas. O tratamento começou, e um mês depois, o médico trouxe uma notícia encorajadora. Os exames mostravam que o câncer estava regredindo. Durante o tratamento, meus dias eram preenchidos com idas e vindas ao hospital, sessões de quimioterapia, e um cansaço que nunca parecia diminuir. Perdi muito peso e meu cabelo começou a cair. A sensação de fraqueza era constante, e eu mal conseguia sair da cama alguns dias. No entanto, com o passar do tempo e com o apoio incessante dos meus pais, comecei a sentir alguma melhora. Lembro-me de um dia específico, logo após uma sessão muito difícil de quimioterapia, quando vi um sorriso tímido no rosto do médico ao olhar meus exames. Ele disse que o tumor estava diminuindo, e essa foi a primeira vez em muito tempo que senti um raio de esperança. Enquanto o tratamento progredia, as visitas do velho também diminuíam. Não sei se era minha mente que finalmente estava começando a se curar junto com meu corpo, mas ele estava desaparecendo. A cada sessão de tratamento bem-sucedida, a cada pequeno passo em direção à recuperação, ele se afastava um pouco mais. 6 meses se passaram e, finalmente, fui declarada em remissão. O câncer estava sob controle, e eu podia começar a reconstruir minha vida. Mas mesmo com a vitória sobre a doença, a sombra daquele velho horrível ainda pairava sobre mim. Ele pode estar morto agora, mas as lembranças assustadoras nunca me abandonaram. Ainda hoje me lembro claramente daqueles olhos vermelhos e do sorriso maligno. Nunca saberei se o que eu via era real ou minha imaginação. Mas aprendi a valorizar cada momento de paz e saúde, a não tomar nada como garantido, e a lutar, mesmo quando tudo parece perdido. E então, o que você achou dos nossos relatos de terror de hoje? Estamos ansiosos para saber sua opinião nos comentários. E caso você tenha um relato assustador para compartilhar, deixe aqui nos comentários também. Quem sabe ele não aparece aqui no canal. Se gostou e quer continuar acompanhando nossos relatos arrepiantes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos relatos. Até o próximo Será Real, e lembre-se, nem tudo é o que parece ser.